Irmãos, quem trouxe a Bíblia aí, levanta aí. Show de bola. Hora de Bíblia na cabeça. Bota a Bíblia na cabeça aí, o vencedor, o mais rápido, vai ganhar um copinho. Eu quero, só vale abrir a Bíblia quando eu falar valendo. Estão prontos? A Bíblia está na cabeça, ninguém está roubando aí? Irmãos, não podemos se roubar. Salmos 106, 19. Valendo! Isso a gente faz com as crianças, né? Tem que aprender a manusear a Bíblia. Tudo. Lê aí, Gabi. É o 19, né? 19. Em Herópolis fizeram um bezerro, adoraram um ídolo de metal. Muito bem. O povo de Israel havia pecado e idolatrado. Parabéns. Vamos mais um, hein? Mais um. Filipenses 2, do 1 ao 5. Valendo! Agora ficou fácil, hein? Filipenses. Ó, agora é um branco. Vem até com um topzinho, ó. Os outros tinham top também. Ó, o André levantou, foi primeiro? É? Foi? Ó, lá ganhou, André. Vá. Lê aí, Cleide. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém. Israel, entrega para a irmã. Ó, irmã Paulinho, tá nova. Isso aí, André. Muito bem. Último, vamos lá. Efésios 2, 8. Valendo! Vamos lá, gente, vamos lá. Ó, já viu lá, ó, a irmã. Não, tu já estava com a Bíblia aberta em Efésios, não pode ler? Lê para nós, querido aí. Achou? Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é tão de Deus. Parabéns, muito bem. Recomendo a todos, semana que vem, trazer a Bíblia. Vamos ter mais Bíblia na cabeça aí, e vai ser uma bênção. Queridos, já que nós estamos afiados, vamos lá para Mateus 17, do versículo 24 ao 27. Hoje o nosso tema, pode botar aí, Arthur. Achou? Tá aí, muito bem. Duas coisas inevitáveis, a morte e impostos. No Brasil é mais fácil o imposto, por incrível que pareça. Achamos? Glória a Deus. 17, do 24 ao 27. Vamos ler a palavra do Senhor. Esperar um pouquinho, fique à vontade. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores do imposto das 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? De seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos, mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar. Abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós, com muita humildade, tremor e temor, chegamos na Tua presença essa noite para aprender um pouquinho mais da Tua santa palavra. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, sermos edificados, transformados. Todos que estamos aqui somos necessitados da Tua misericórdia. Nós necessitamos, Senhor, porque vivemos nesse mundo mal, como o Senhor também viveu, e passamos por provações e lutas.
Muitas vezes nos perdemos nos nossos pensamentos e sentimentos porque somos, Senhor, influenciados por tendências e mentiras que nos levam, Senhor, à falta de fé, nos levam, Senhor, a resolver as coisas pelas nossas próprias forças, nos levam, Senhor, a fazer coisas que nós não aprendemos em casa. E por isso que nós chegamos aqui com muita humildade pedindo, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a mudar a forma como nós pensamos. Ajuda-nos a mudar a forma, Senhor Jesus Cristo, como reagimos às coisas, como entendemos as coisas. Pai, muitas vezes os nossos olhos estão embaçados. Estão, Senhor Jesus Cristo, com escamas, como aconteceu na vida de Paulo, e nós necessitamos, essa noite, que o Senhor tire essas escamas, para que sejamos salvos na Tua presença. Salva-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Queridos, a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, o primeiro ponto aí, é que a cultura judaica, o templo, era um banco, praticamente. Porque desde Êxodo, lá 30, do 11 ao 16, todo homem acima de 19, 20 anos tinha que contribuir uma vez por ano com 2 dias de trabalho. E isso levou também, e tinha mais as ofertas alçadas, tudo aquilo a gente pega lá para ver o Antigo Testamento, a gente vê como movimentava a coisa no templo. E na época de Cristo Jesus, como eles estavam sob o domínio romano, o templo era uma grande fonte de lucro. Uma grande fonte de lucro. Tanto ali, para aquele grupo que governava junto, né, aos romanos, porque eles tinham que pagar impostos também aos romanos, mas eles arrecadavam muito e eram muito severos em arrecadar isso aí. Se não pagasse, não podia participar na sinagoga, que a sinagoga e o templo eram as coisas mais importantes do povo judeu. Né? Depois do exílio, antes do exílio não havia sinagoga, depois do exílio eles começaram a fazer a sinagoga pela falta do templo, e as coisas eram muito importantes. O templo era a vida daquela comunidade, e tinha essas despesas. O que me leva hoje a gente fazer um raciocínio óbvio e lógico é o seguinte, irmãos. Nossas igrejas, infelizmente, estão contaminadas por esse pensamento. Pensamento pecaminoso de ser a fé um objeto de lucro. De ser a fé um objeto de ganhar dinheiro. Nós conhecemos muitas igrejas, infelizmente, que o objetivo é vender a bênção. Você vai lá e eles dizem, não, faz um propósito com Deus. Mas o propósito não pode ser em fazer o bem para o outro. O propósito não pode ser em oração, em jejum. O propósito tem que ser em dinheiro. Ah, porque Deus é bom. Dá que Deus vai te dar. E essa é a mentira que adentra as nossas igrejas. E aqui fica um alerta, irmãos. Por que nós não falamos de dinheiro? E você nunca vai nos ver falando de dinheiro. Porque quem nos sustenta é Cristo Jesus. Quem nos leva à vitória é Cristo Jesus. Não são os dízimos, não são as ofertas, mas é Cristo Jesus. Eu quero te contar um testemunho dessa igreja aqui, que muitas vezes quem está chegando novo não conhece. Quando nós chegamos e os mais velhos estão aí, nós éramos poucos, né? E idosos, né? Eu acho que a mais nova que tinha aí era a Gabi, né, Gabi? Isso. E daí o que acontecia, irmãos? Nós estávamos com o nosso patrimônio sucateado, não é verdade? Me lembro de um velório aqui, eu sempre conto essa história, que de tanta pulga que tinha aqui dentro, as crianças se coçavam e choravam, porque tinha muito gato no forro velho, e tudo estava difícil, os banheiros eram terríveis, né? A maioria nem chegou perto deles, e nós não tínhamos condições. Primeiro que a igreja não tinha condições nem de pagar o pastor. Daí a gente tinha que trabalhar em 2 igrejas. Glória a Deus por isso, propósito de Deus. E como fazer essa obra? Vamos pedir? Não, não vamos pedir.
Sabe o que a gente fez? A gente orou. Não é, Mari? O Oda estava junto, né? Nós estávamos lá orando. Quase todos os dias, essa mesma oração que a gente faz de terça a sexta-feira foi assim. E Deus tocou na vida de uma família, lá do Belém do Pará. Lá do Belém do Pará. Tinha 4 restaurantes. E essa família entrou em contato com a gente e disse assim: nós queremos abençoar vocês com o dízimo de um dos restaurantes. E tudo que você vê, com raras exceções, glória a Deus, porque tiveram outros que contribuíram e a fidelidade dos irmãos, tudo foi feito com o dinheiro que veio de fora. Não é verdade, irmãos? Acabou esse aqui, vamos pegar outro. Danke. E é essa realidade. E nós não precisamos mendigar para ninguém, pedir para ninguém, negociar o evangelho para ninguém. Porque Cristo nos sustenta. E esses dias, há pouco tempo, essa oferta mensal acabou. Daí a gente, porque quem não gosta de ganhar uma oferta mensal, né? Os sonhos, o planejamento, para gastar, eu sou pronto, né, irmãos? Já nasci sabendo gastar. Ninguém precisou me ensinar. Mas essa oferta acabou. E foi bem no momento de transição, onde eu estava largando a outra igreja para ficar só aqui. E sabe o que a gente fez, irmãos? A gente orou. E eu falei para o Senhor, olha agora. E Deus me trouxe uma palavra que Ele deu ao povo de Israel quando Ele entrou na terra prometida. E eu pude compartilhar com alguns dos irmãos, porque quando o povo estava no deserto, todos os dias de manhã, o Senhor provia o maná. O povo se acordava e lá estava o maná, para ser colhido, triturado e feito o pão daquele dia. Eles não podiam guardar o maná, porque o maná estragava se guardasse um dia para o outro, exceto na sexta-feira, porque o sábado era dia santo. Então o Senhor permitia que eles guardassem o maná no sábado, na sexta, para ter também para o sábado. E aquela palavra veio a mim como um alívio, uma tranquilidade. Eu quero que chegue a vocês também com essa tranquilidade, porque o Senhor disse, já que vocês entraram na terra prometida, acabou o maná, mas agora vocês podem produzir. O Senhor nos trouxe vidas, pessoas. Irmãos, nós éramos 12. Hoje nós somos 45, e se a gente vai ver no culto, somos 90. Hoje nós chegamos onde deveríamos estar. Mas porque o pastor é bom, porque os irmãos são queridos? Não. Porque Ele é bom. Ele é bom. E outro alerta que eu faço sempre, uma das coisas que eu mais alerta, não vão em igrejas que a porta da igreja ou a fachada da igreja tem um homem na fachada, uma foto de um homem. A igreja é do fulano, a igreja é de Cristo Jesus. A igreja é do Senhor, não é de homem nenhum. Muitos andam correndo atrás de bênção. Nós preferimos correr atrás de Cristo Jesus. Se vamos ter bênção? Não sei. Mas uma coisa eu sei. Ele nunca me abandonou. Amém, irmãos? E esse primeiro ponto, eu quero ressaltar isso, porque o engano muitas vezes nos persegue. O desejo de ter uma negociação com Deus. Porque todos nós viemos a Deus por uma necessidade. Mas descobrimos em Deus não a suficiência para a nossa necessidade, mas a suficiência para a nossa vida. E descobrimos que em Cristo Jesus nós podemos passar pelo vale da sombra da morte, que a sua vara e o seu cajado nos consolam. Que nós podemos passar pelo momento mais sombrio e permanecer firme, porque Ele está conosco.
Essa é a diferença do verdadeiro evangelho. Nós não precisamos de carro, nós não precisamos de casa, nós não precisamos de fortuna, nós não precisamos de sexo, nós não precisamos de nada, porque temos Ele. Nós temos Ele. E Ele é suficiente para tudo. Pega essa ideia para a tua vida. Se tu está vazio, perdido, se tu está desesperado, a solução é tu conhecer a Ele. E é isso que nós queremos. E é isso que nós trabalhamos para que cada um de vocês conheça a Cristo Jesus e viva a vida de Cristo Jesus. Queridos, quantos surpreendentes, os que se inscreveram para surpreendentes estão aqui? Levanta a mão, por favor. Show! E os guerreiros estão aí? Olha aí. Sabe por quê? Porque Cristo Jesus não tem seguidores. Cristo Jesus tem discípulos. Nós não vendemos aqui uma vida de riqueza, saúde, prosperidade e bênção. Nós apresentamos aqui uma vida que você morre para você mesmo, carrega a sua cruz e vive a vida de Cristo Jesus. Se tiver bom para você, aqui é o seu lugar. Isso é a melhor coisa que nós temos em Deus. Hoje nós podemos viver a vida do nosso Senhor e Salvador. Amém? Você tem vivido a vida de Cristo Jesus? Você tem experimentado essa liberdade do medo, da ansiedade, da depressão, da angústia, de não ter a necessidade de dominar os teus dias ou amanhã? Você tem experimentado viver acima do que essa sociedade diz que é bom e é tóxica? Você tem experimentado que a alegria não está no copo, não está na dose, que a alegria não está no sexo, não está na comunhão com as pessoas, mas está a base de toda a alegria, é Ele. E por isso, independente do momento que nós estamos, nós somos felizes e alegres. Por isso que nós podemos ser amigos de verdade. Porque nós não fazemos o bem ao outro porque o outro merece, mas porque Ele nos ama e nós podemos amar o outro mesmo sem Ele merecer. Nós podemos perdoar. Você tem perdoado? Coisa difícil, né? Difícil perdoar aquele que te ofende, aquele que te magoa. Mas sabe por que nós perdoamos, irmãos? Porque fomos perdoados. Sabe por que nós amamos sem mesmo que o outro mereça? Porque nós não merecíamos e Ele nos amou. Aleluia! Te alegra com isso. Sabe por que os casamentos aqui não podem acabar? Porque eu acordo de manhã não para ser feliz, mas para fazer ela feliz. Mesmo que ela esteja naqueles dias louco. E que eu pense, Senhor, vou dizer uma coisa que não é bíblico, está amarrado. Dá vontade. Graças a Deus ela está trabalhando. Parede grossa é bom. Irmãos, e daí nós aprendemos a viver uma vida totalmente diferente. Porque o mundo nos diz o seguinte: ama se te amar, faz se fizer. E eu tenho visto muitos casais dizendo, não, ele vai ver, porque eu vou me vingar. Nós não. Nós permanecemos fiéis até o final. Amém? Nós temos um monte de casamento para esse ano que vem. Oh, Deus maravilhoso, eu creio. E todos vão casar para permanecer para sempre. Amém? Até o final. E quando tiver algum problema, vão me chamar e eu vou chegar lá, eles vão explanar o problema e eu vou dizer,
se convertam. E eles vão se converter e vão seguir firmes e fortes. Amém? Queridos, e esse primeiro ponto que Jesus nos traz, mostrando essa relação desse templo, que na época deles era um templo que não dava nada, mas cobrava, é o que muitas vezes nós estamos vivendo, e tem muitos magoados com a igreja por causa disso. Os desigrejados são por causa disso. Não vou à igreja mais nenhuma porque eu conheci o pastor, aquele pastor é sem vergonha, aquele pastor é isso, aquele pastor... Aí todo pastor é sem vergonha. Imagina, queridos, se a gente fizer isso com médico, não vão mais os médicos. Imagina se a gente fizer isso com o mercado, né, Chico? Todo mercado é ruim? Não. Toda pessoa é ruim? Não. E por isso que a gente tem que ter essa capacidade de pensar, e pensar verdadeiramente naquilo que importa, e parar de correr sobre aquilo que não importa. Pode passar mais uma, Arthur? Uma grande diferença que nós vivemos hoje é que isso aqui não é o templo. Naquela época, o povo, e muitas vezes a gente confunde, e fala, vamos lá na casa de Deus. Opa, a casa de Deus sou eu. A casa de Deus é você. Isso aqui é casa de oração. Nós podemos derrubar esse prédio e nos reunir com Deus. Sabe uma das coisas que nós temos mais insistido na nossa caminhada? É que você encontre Deus e seja abençoado no seu quarto. Hoje nós sofremos uma histeria coletiva, que é o seguinte: as pessoas vão para igrejas que têm lindos telões, fumaça, luzes, cadeiras confortáveis, ar-condicionado, e nós gostamos disso. E um espetáculo maravilhoso, um pastor que diz, I can! Você pode! E gostamos de shows, mas chegamos em casa e somos uns verdadeiros demônios. Vamos em igrejas com 2, 3 mil membros, templos maravilhosos, e chegamos em casa e a nossa casa, por mais bonita que seja, tem um vazio, uma opressão terrível. Há discórdia, há ódio, há falta de amor, há tristeza, há dor e separação. Mas Cristo mudou tudo isso. Tem dias que eu tô meio pentecostal, irmãos, desculpa, muito tempo, aí eu gosto de aumentar o som, mas não se ofenda. Mas Cristo Jesus mudou tudo isso, porque agora nós somos igreja, não somos mais um templo, agora Ele habita em nós, e agora a intimidade com Deus está num relacionamento íntimo, pessoal e verdadeiro com Ele. Esse relacionamento nós temos que ter. Hebreus vai nos ensinar, 9:27, que nós devemos congregar, que nós devemos buscar ficar juntos. E nós amamos isso. Por quê, irmãos? Porque ficando junto, nós aprendemos a amar o outro, a cuidar do outro. Aí tem o pastor que é um pouco pesado, né, Josias? Faz brincadeira, não pode ver os irmãos que ficam brincando com os irmãos. Aí tem que amar, perdoar. Tem outro que é meio reclamão, tem outro que é mais chatinho, e a gente vai aprendendo a lidar e a gostar, a sair do nosso casulo de conforto. E assim a igreja vai nos ensinando que é um relacionamento íntimo, pessoal e verdadeiro com Cristo Jesus, que eu encontro Cristo, eu choro, eu louvo e sinto a presença de Jesus lá no meu quarto, lá na minha casa, lá lavando a louça, lá no trabalho, dirigindo. Mas também eu sinto a presença de Deus quando eu estou perto dos meus irmãos que eu amo, que eu cuido, que eu me importo, que eu supro a necessidade. Irmãos, nós temos falado muito isso, que a diferença de ser templo para ser igreja é que a igreja se ama, é que a igreja se cuida. Não é se meter na vida do outro, mas é amar o outro. É amar o outro.
E eu botei outro tópico aqui de dízimos e ofertas, porque muitas vezes as pessoas têm dúvidas, irmãos. Ah, vocês não falam de dinheiro, como é que a gente faz? Deixa eu te dizer como é que a gente faz. Esse relacionamento que tu tem com Deus é o que te motiva a fazer com o teu dinheiro o que Deus quer. E tu faz o que Deus quer para ti. Tu vai ajudar com dízimos e ofertas? Tu não vai ajudar com dízimos e ofertas? Isso é tu e Deus. Tu e Deus somente. O pastor nunca vai perguntar, o tesoureiro nunca vai falar. A gente só sabe que no final do mês a gente paga as contas e dá glória a Deus. Sabe por quê? E eu volto a lembrar a vocês que quem paga as nossas contas é Cristo Jesus. Não só como igreja, mas pessoalmente. E agora a gente começa a entender essa realidade. O segundo ponto, pastor Arthur, nesse texto que é trazido para nós, é a fé na palavra de Cristo. Muitas vezes, as igrejas, e nós não queremos fazer isso, enchem os membros com atividade. Atividade. Tu tem que ser, tu tem que fazer. Se tu não for, Deus não te ama. Não tem nada disso aí. Deus te ama de qualquer jeito. Tu não tem que servir a nenhum pastor, nenhuma igreja, tu tem que servir a Cristo Jesus com um pastor e com uma igreja. É essa a realidade. Aí nós começamos a entender, queridos, ali, que a nossa fé tem que estar em Cristo Jesus, tem que estar firmado na palavra de Deus. Mas o grande problema que eu tenho visto é o seguinte: nós vivemos na era da maior informação. Você pega o seu celular, você pode encontrar todos os livros do mundo para ler. Você pode abrir o YouTube e tem curso para tudo, até para arrumar o seu celular, arrumar seu carro, fazer qualquer coisa. Você tem informação de sobra. Mas eu nunca vi uma geração tão preguiçosa. Eu nunca vi uma geração tão desleixada. Eu nunca vi uma geração sem vontade de crescer como essa geração. E eu não estou falando só dos novos, eu estou falando dos velhos, porque a gente aprende rápido a se estragar. Porque agora a gente gasta 2, 3 horas no celular, em vídeos de 30 segundos ou 25, porque agora está diminuindo os vídeos, né? Porque 30 segundos já é demais agora. Daqui um dia, 20 segundos vai ser podcast. E nós queremos as coisas aqui, instantâneas. E daí porque a gente está tão acelerado, tão rápido, que a gente não consegue mais sentar para ler um livro. E daí os idosos e os mais velhos reclamam dos jovens, dizendo, ele só diz que está entediado. Aí eu vejo os idosos pegando um livro ou a Bíblia e se entediando no primeiro capítulo. Como a gente aprende, né, o que é errado. Quantos leram a Bíblia essa semana? Todos os dias? Muito bem. Porque não adianta você dizer, caiu, depois eu pego. Não adianta você dizer que tem fé em Cristo Jesus e não conhece Cristo Jesus. É uma coisa que não tem cabimento. É a mesma coisa dizer, eu sei dirigir. Tá, que placa é aquela? Não sei. Então tu não sabe dirigir. O que tu faz agora? Não sei se sai para a direita ou para a esquerda. Então tu não sabe dirigir. Nós temos visto uma igreja que não conhece o seu Senhor porque não aprende, não lê a Bíblia, não estuda. E daí é complicado, irmãos. Como é que eu vou ter fé nele se eu não conheço ele? Como é que eu vou amar ele se eu não conheço ele? E eu quero que você conheça, porque Pedro conhecia Jesus, e quando Jesus chega mostrando a sua onisciência, e antes de Pedro falar, ele diz, olha, Pedro, e diz para Pedro o que ele tinha falado lá fora da casa, e pergunta para Pedro, e Pedro responde, quando ele diz, Pedro, vai, pega o anzol e vai e pesca um peixe,
e tire o dinheiro da boca, Pedro não falou para ele, será? Será que vai dar certo? Eu estou meio em dúvida. Pedro pega e vai. Porque Pedro conhece a Cristo Jesus. Pedro tem vida com Cristo Jesus. Pedro já teve experiências de milagres com Cristo Jesus. Eu comecei o culto contando um milagre dessa igreja e podia contar milagres da minha vida que eu vivo todos os dias. Tu tem vivido milagres na tua vida? Tu tem visto a mão de Deus e a bênção de Deus na tua vida? Porque isso são âncoras que vão te levar a crer quando tu tiver que dar um passo de fé. E muitas vezes a gente não quer abrir mão do controle porque não tem esse relacionamento íntimo e pessoal com Cristo Jesus. E quando nós temos fé, Cristo Jesus diz, obedece, e Pedro pega os petrechos de pesca e vai. Tu tem vivido por fé? Tu tem feito como Pedro? Tu tem ido? Muitas vezes tem gente extremamente indecisa e que usa a nomenclatura eu sou um cristão só para agradar o pai e a mãe, porque vivendo pessoalmente é mais ateu do que qualquer ateu, porque não crê. E eu entendo que não creia, porque não conhece, não tem vida, não tem relacionamento. E eu quero chamar a atenção para as nossas vidas, que nós temos que conhecer a Cristo Jesus verdadeiramente. Temos que ter um relacionamento, Ele está vivo. Irmãos, é uma coisa maravilhosa quando nós conseguimos descansar em Deus. Quando nós conseguimos entregar os nossos dilemas e os nossos problemas para Cristo Jesus. Parar de lutar as nossas lutas. Tem gente que está perdendo tudo lutando as suas próprias lutas, sem Deus. O destino daqueles que lutam as suas lutas sem Cristo é o sofrimento e a dor. É a angústia, é o vazio no coração, é a insatisfação, queridos. Sabe por quê? Porque Cristo Jesus faz uma coisa maravilhosa para nós. Ele não pede de nós aquilo que nós não temos capacidade de pedir. Cristo Jesus não disse, Pedro, faz uma cadeira, vai no mercado, vende com dinheiro, tu paga o imposto. O que Jesus pede para Pedro? Pedro era um... Jesus quer te usar naquilo que tu sabe, naquilo que tu vive, no momento que tu está, para suprir a tua vida com a vida dele. Uma das coisas mais interessantes que eu acho nesse texto é que nós podemos agora entender a idade dos discípulos. Eu tenho falado isso, as pessoas muitas vezes olham The Chosen e vejam que vem aqueles nego velho, né? Lá no The Chosen. Mas só tinha dois que tinham a idade acima de 20 anos. Quem era? Jesus e Pedro. O resto tudo era uma piazada. 16, 17, 18 anos, não interessa a idade. Mas Cristo Jesus é o que supre as nossas necessidades. Se tu crer e tiver a capacidade de pegar teus petrechos e obedecer, ele não precisou nem abrir a barriga do peixe. Estava onde? Na boca. Tu tem andado por fé? Tu tem sido suprido por esse Deus? Muitos sofrem porque são supridos por pessoas, são supridos por emprego, são supridos por sorte, são supridos pelo acaso. Nós não. Nós somos amados porque nós somos supridos por Ele.
É essa a realidade do Evangelho. Nós queremos viver isso, irmãos. Nós queremos viver essa realidade. Você quer experimentar isso? O livro dos Guerreiros, no segundo encontro, nos mostra uma tabela de uma pirâmide do que a gente pode adquirir, o que a gente pode guardar. E ele nos ensina que a palestra, que é isso que eu estou fazendo agora, para pessoas de diferentes idades, por um período de 25 minutos a 30, nós guardamos quanto por cento na palestra? 10%. Significa, queridos, que dos 25 a 30 minutos que eu falei, no máximo tu vai guardar 2,5, 3. Máximo. Isso que eu disputei espaço nesses 2,5 com louvor, com café, além de tu ter passado todo dia e deve ter vindo aqui pensando alguma coisa, que está concorrendo comigo também. Então quer dizer que é impossível alguém viver de culto. Eu vou lá no culto, isso aqui, irmãos, não é um passe. Nós não damos passe. Tu não vem aqui para ter sentido, eu vou sair leve de lá. Eu saio pesado todos os dias, com 94 quilos, né? Eu venho, vou embora, com os meus 90. Estou tentando emagrecer, sabe? Irmãos, porque aqui a gente vive, e tem vezes que o culto é ruim, porque a nossa semana diante de Cristo Jesus é ruim. E a gente vive aqui o que a gente planta durante toda a semana. Muitas vezes, essa histeria coletiva das igrejas, as pessoas pulam, gritam, choram, mas chegam em casa, chutam o cachorro, briga com a mulher, ofende os filhos. Isso não é evangelho. O evangelho é feito na vida diária, todos os dias, pelo discípulo de Cristo vivendo, e é isso que nós queremos. É isso que nós fazemos. Aqui na igreja nós temos duas formas de te ajudar a isso. Nós temos os guerreiros para os homens e o Seja Surpreendente para as mulheres. Para serem discipuladas, aprenderem a amar Cristo Jesus e achar essas duas moedas, essas 4 moedas na boca do peixe. Nós temos os ansiosos, que vai começar terça-feira, e depressivos. Nós amamos que você venha no culto, mas nós vamos amar muito mais se você for amigo de Cristo Jesus. Se você puder ter uma vida entregue nas mãos dele. Nós estamos aqui para servir vocês. E o bom pastor não é aquele que tem um terno bonito, um sapato lindo, que a cara dele está na porta da igreja lá. Mas o pastor, o bom pastor, aprendemos com Jesus, é o primeiro que serve. Hoje uma irmã me perguntou, pastor, tu não vai comer no almoço? Eu digo, não, eu vou esperar eles se servirem. Porque eu sou aquele que sirvo. Eu sou aquele que sirvo. Que você aprenda isso na sua vida também. E se você quiser mudar de vida, fale conosco. Fale conosco. Nós temos a verdade, e a verdade é a palavra e é Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Dê esse passo de fé essa noite. Senhor, nós queremos, em nome de Jesus, te louvar pela tua palavra, por essa experiência que Pedro teve diante de ti, de demonstrar esse relacionamento, essa diferença, Senhor, que nós, aplicando para a nossa realidade hoje, vemos que como é diferente, como esse mundo tem entrado na igreja, nos deixando superficiais, nos deixando, Senhor, cooperadores e não discípulos, nos tornando membros de clubes, igrejas, agremiações, quando devíamos ser membros do reino de Deus. Senhor, eu entro naquela ala, e a Vânia está aqui hoje e sabe disso, quando eu entrava lá, a metade do que estava lá era crente. Pai, tem misericórdia.
sabiam os hinos, sabiam as músicas, sabiam as palavras, sabiam tudo e estavam destruídos. E é isso que nós temos visto, Pai. Não deixa isso acontecer conosco. Não permite que nós sejamos religiosos. Não permite que nós sejamos, Senhor, seguidores que no primeiro problema que dá em casa, ou no primeiro problema que acontece nas nossas vidas, nós nos afastamos de Ti e saímos correndo para fazer a nossa história. Nós queremos viver, Senhor, a história do Senhor nas nossas vidas. Faz essa obra tremenda, Senhor, em nós. Eu quero, Senhor, pedir que o Senhor toque no coração dos meus irmãos e amigos que aqui estão. Eu quero, Senhor, clamar ao Senhor, para que haja, Senhor, uma motivação no coração deles, para que eles possam dar, Senhor, como casal, como indivíduos, como família, um aproximar, um amar e um transformar na tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém? Em nome de Jesus.